Eleições municipais por todo o Brasil. Eu votei, você provavelmente também votou e nós todos fizemos acontecer a grande suruba da democracia, que trouxe uma série de resultados, uma série de problemas, uma série de pequenas conquistas para todo o Brasil. Então, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre tudo isso. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que eu acertei mais uma vez. Eu nunca erro quando o assunto é eleições e análises eleitorais. Eu acertei em todas as últimas quatro, que foram as últimas 4 eleições que eu trabalhei aqui nas redes sociais com vocês. Vamos trocar uma ideia sobre o que esses resultados de primeiro turno mostram pra gente, fazer as previsões para o segundo turno, que eu sei que vocês querem saber também. Eu anotei uma série de tópicos aqui pra gente poder trocar ideia. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro que eu estou doente. Ontem, na grande suruba eleitoral que foram as eleições, eu peguei um vírus, uma bactéria, qualquer coisa que tenha naquele ambiente insalubre. E eu acordei mal hoje, tô com dor de garganta, dor no corpo, aquela coisa toda que você já sabe. Então tenha um pouco de paciência com a minha voz e com o meu estado. Beleza? Vamos pro vídeo. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu não tô conseguindo falar com muita potência. Esse aqui é o canal Marcelo Brock, eu sou Marcelo Brock e muito bom te ver por aqui mais uma vez. Antes de começar esse vídeo, se você gosta de mim, curte o trabalho e tá interessado em tudo que eu tenho pra dizer, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, vai estar ajudando muito no meu trabalho. Se ficar com raiva de alguma coisa que eu falei, tiver alguma coisa pra acrescentar, pra discordar ou pra concordar, também manda nos comentários, que vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu não fico falando sozinho aqui, né? Galera, eu quero começar esse vídeo falando do custo das eleições. Essas eleições de 2024, elas tiveram um custo de 4,9 bilhões de reais, tá? No momento que o governo não para de aumentar impostos, no momento em que o governo está com déficit quase trilionário e que o governo precisa enxugar gastos para poder fechar o ano, pelo menos no pouco negativo, ele simplesmente, a gente teve um congresso liberando um orçamento, não foi agora, foi no ano passado, de 4,9 bilhões para essas eleições. Uma coisa assim, incomentável. Não tem nada que eu deva comentar aqui que vocês já não saibam dentro de vocês. Agora, o que eu posso acrescentar aqui, uma curiosidade que pode agregar para vocês, é que as últimas eleições municipais, eu tenho que sempre comparar a eleição municipal com municipal, tá, gente? Porque não dá para comparar com a outra de governador, deputado, senador, presidente, que é muito maior. As últimas eleições municipais, que foram em 2020, pandemia, na época, não sei se vocês lembram, porque tinha lockdown, tinha essa porra toda, não podia sair de casa, pessoas não podiam trabalhar, lojas não podiam abrir, mas votar podia, né? Eleições teve. Essas eleições de 2022, essas eleições de 2024, elas tiveram um gasto 80% maior do que as eleições de 2022. Se a gente imaginar as eleições de 2028, o que elas vão ser, né? Se a gente está em 4,9 bi, subir 80%, se subir 50%, a gente já vai estar 2028 aí com pelo menos 6 bi gastos na eleição de 2028. Anota essa previsão aí, vamos ver se eu tô errado. Acho que vai passar disso. Seguindo, eu quero começar falando aqui do tão polêmico Pablo Marçal. Na verdade, não. Vou deixar o Pablo Marçal por último. Vou falar de outras coisas antes. No final do vídeo eu falo do Pablo Marçal. Quero começar falando com vocês aqui sobre Datena. Datena, ele finalmente, depois de tanto falar, de tanto prometer, de tanto tentar, de tanto fazer parcerias, ele realmente resolveu se meter na política e se lançar como candidato à prefeitura de São Paulo. Ele saiu muito pequeno dessa aventura dele. Ele teve um caso horrível ali, que ele perde a cabeça e dá uma cadeirada no Marçal. Aquilo ali fez ele perder muita credibilidade, não só na política, mas como pessoa pública, e acredito que até na própria televisão. Não sei como é que vai ser aí o retorno dele, acho que nem ele sabe. Ele deve estar avaliando isso agora, pela forma que ele falou. Ele resolveu não apoiar ninguém no segundo turno. Seria ridículo que ele o fizesse, mas eu acredito que a grande parte do eleitorado dele aí vai votar junto com o Nunes, tá? E uma pequena parte vai votar com o Boulos. Acho que a maior parte vai pro Nunes, do eleitorado do Datena. Mas é isso mostra pra gente a relação popularidade, votos e a relação audiência, votos. A pessoa ser popular não significa que ela vai ganhar as eleições. Ela vai ser a pessoa mais popular ali da competição. A pessoa ter uma grande audiência também não significa que ela vai ganhar as eleições. Essa lição ficou muito clara pra gente para essas eleições. Não só pelo Datena, que já era muito popular no Brasil por conta da televisão, mas também pelo Pablo Marçal, que é extremamente popular na internet e tem uma audiência muito grande na internet. Seguidor não é voto, audiência não é voto, telespectador não é voto. Política é uma coisa, essas coisas são outras. O povo brasileiro se mostra muito capaz, apesar de toda a deficiência intelectual, de conseguir separar essas coisas. Tá? Grande parte das pessoas que assistem o Datena na televisão e que conhecem ele não votaram nele. Grande parte das pessoas que seguem o Pablo Marçal ou que consumiram algum produto dele a nível internet ou empresas não votaram nele. Então, o povo de São Paulo pareceu muito capaz de diferenciar uma coisa da outra. Mas eu não vou entrar muito no assunto Marçal, que eu vou deixar pro final. PT. Vamos falar de PT. O PT foi muito mal nessas últimas eleições. O PT não conseguiu chegar no segundo turno nem vencer em nenhuma capital. Aqui no estado do Rio de Janeiro,
de onde dois favos, o PT tem apenas uma prefeitura, que é a prefeitura de Maricá, que inclusive é onde minha família mora, e é uma prefeitura muito rica, para uma população muito pequena, porque ganha muito royalty do petróleo, por conta de estar ali de frente para o pré-sal. É uma região que está sendo muito explorada pelo PT porque dá rios e rios de dinheiro. Tá? Lá tem ônibus gratuito, né, vermelho, é uma cidade bem, uma pegada bem socialista, né, e o PT lá suga, mama nas tetas até onde dá. Há pouco tempo, inclusive, morreu um jornalista lá que denunciou uns esquemas da prefeitura lá, do PT, foi morto a mando de um deputado do PT, então a parada lá é bem pesada. Tem gente, inclusive, da prefeitura de Maricá que já foi parar em Brasília. Então, assim, pelo Brasil inteiro foram poucas prefeituras, o PT não saiu bem nem no Nordeste, que é um curral eleitoral gigante desse partido nojento. Então isso é uma ponta interessante, mas aí entra no próximo tópico e aí eu acho que vocês não deveriam se animar, porque o PT não foi bem, mas a direita foi bem? Não, a direita não foi. O fenômeno que acontece muito aqui no Brasil, que vocês precisam compreender, é que os partidos estão sempre mudando de nome. Os partidos estão sempre se coligando, se unindo, se separando. Então, o partido ele sempre se queima depois de um tempo. E aí o que os partidos fazem? Mudam o nome para poder criar um novo brand, uma nova cores, fazer novas parcerias, para poder se livrar aquela mancha que foi formada no decorrer dos anos e continuar competitivo. Então, assim, muita gente saiu do PT, gente, saiu do PSOL e tá concorrendo aí em outros partidos. O Eduardo Paes, por exemplo, que ganhou no primeiro turno com 60% aqui no Rio de Janeiro, é um esquerdistão, socialista, aliado do Lula, aliado da Dilma, era aliado do Cabral, aliado de tudo que é esquerdista repugnante aqui do Brasil, entendeu? Então ele é do PSC, mas ele é esquerdista, socialista como qualquer um do PT, então não pode criar um ânimo em cima disso, e o PSC foi muito bem pelo Brasil inteiro, então o que a gente mais teve foi candidato esquerdista entrando no segundo turno. Em Porto Alegre a gente tem alguém do PT, que é a Maria do Rosário, que ela mesmo tem a briga do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala que ela não merece ser estuprada. Ela foi bem, tá? Ela foi bem e tá aí no segundo turno. Então assim, o PT pode não ter ido bem, principalmente nas capitais, mas a esquerda se saiu bem, tá? Tá forte ainda. Um pouco separada, um pouco dividida, mas tá bem, tá firme. O PT, por exemplo, pela primeira vez, ou uma das poucas vezes nas últimas 3 décadas, ele optou por não lançar um candidato à prefeitura de São Paulo. Resolveu apoiar o Boulos. Foi uma estratégia do Lula, claro, né? Tentando aí retribuir a ajuda que o Boulos deu a ele na campanha presidencial e também porque são ideias muito parecidas. O Boulos é o dono do MST, que é aquele movimento criminoso que agrega aí, faz parte do Foro de São Paulo, né? Enfim. Bolsonaro. Bolsonaro segue fazendo um monte de besteira, né? Isso é um ponto que a gente tirou aí desse primeiro turno. Bolsonaro veio aqui pro Rio de Janeiro apoiar o Ramagem, um candidato sem força, um candidato de baixa expressão. Bolsonaro se comunicou mal nesse apoio. Esse candidato duvidoso tomou a vitória de lavada do Eduardo Paes. Dá para entender porque não se colocou alguém com capacidade significativa para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro. Por exemplo, Carlos Bolsonaro poderia ter concorrido aqui se Bolsonaro realmente quisesse vencer a eleição do Rio de Janeiro. Em São Paulo não preciso nem comentar. Ele apoiou o Nunes, que é um centrista à esquerda, um socialista enrustido, e o Bolsonaro simplesmente apoiou esse cara, só porque ele apoiou o Bolsonaro em 2022, né? Então o Bolsonaro meio que retribuiu esse apoio por pressão do partido, eu não sei, mas pra mim é uma grande cagada. E agora a gente tem basicamente um segundo turno entre um centrista à lá socialismo e um socialista completo, que é o Boulos, né? E é isso aí, eu não sei o que o Bolsonaro pensa, não tem na cabeça, o que ele pretende. Eu já desisti de entender, eu só acho lamentável, assim, observar a decadência do que pra mim foi o maior fenômeno político do país e o melhor presidente que esse país já teve. Lamentável. Por fim aqui também, antes de falar do Pablo Marçal, o que eu quero falar é que São Paulo e o Sudeste não tem mais o direito, sobretudo o Rio de Janeiro e São Paulo, de criticar o Nordeste. O Nordeste saiu até melhor nessas eleições em respeito a não eleger esquerda do que o Sudeste. Então assim, se você mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, você não deveria pensar em criticar o Nordeste, não, porque essas eleições foram uma vergonha para o Sudeste. O Nordeste votou até melhor do que o Sudeste. Acho que o único estado aqui do Sudeste que poderia fazer críticas ao Nordeste, e pode direcionar essas mesmas críticas aos seus vizinhos de região, é Minas. Porque, com exceção de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, uma completa vergonha. Agora vamos falar do Pablo Marçal. Pablo Marçal. Quais serão os próximos passos do Pablo Marçal? Eu tô curioso para saber, porque assim, eu gosto muito de política, eu gosto muito de marketing. E o Marçal mistura muito as duas coisas, eu acho muito interessante. As eleições trazem as duas coisas juntas, né? A narrativa do Marçal é sempre uma narrativa de Iron Man, de super-homem, de que eu posso aquilo que eu acredito, eu faço acontecer, e Deus está no meu lado, e eu crio a realidade, eu não sei o quê. Então, o Marçal já colocava, inclusive, ali como a primeira linha da campanha dele, futuro prefeito de São Paulo.
Então a derrota para o Marçal, principalmente uma derrota assim, que vem do Boulos e do Nunes, duas pessoas que ele atacou de uma forma muito agressiva, indo pro tudo ou nada, dizendo que o Nunes tinha envolvimento com facções criminosas, que o Nunes era bandido, e dizendo também coisas pro Boulos, falando que o Boulos era um comunista, bandido, terrorista e tudo mais. Ele é uma derrota muito difícil, porque como é que ele vai encaixar isso dentro da sua narrativa? Eu, claro, não estou aqui duvidando da capacidade dele de inventar uma história. Ele vai aparecer aí a qualquer momento, falando que na verdade ele não queria ser prefeito, que ele estava ali só para expor as pessoas e que não sei o quê. Ele é muito cara de pau. Ele é tão cara de pau que essa manhã ele apareceu falando que talvez apoie o Nunes no segundo turno se o Nunes topar pegar alguns projetos dele. Como assim? Ele falou que o Nunes era bandido, ele falou que se ele virasse prefeito ele ia prender o Nunes, e agora ele tá falando que ele tá cogitando apoiar o Nunes se o Nunes fizer algumas propostas dele, sabe? Uma coisa assim, cara. Deus. Então o Pablo Marçal deve aparecer na internet aí falando qualquer coisa, que na verdade ele não queria ser prefeito, que ele tava fazendo essa campanha só pra ganhar notoriedade, pra tentar ser presidente no futuro, ou algo do tipo, que eu nem duvido, acho que ele tem as pretensões dele, mas eu tenho certeza absoluta que ele não imaginava que fosse tão mal. Claro, o desespero dele, essa agressividade de ir pro tudo ou nada, fez ele não ter prudência em alguns momentos, né, e fez protagonizar algumas cenas ridículas. Aquela cena pós-cadeirada ali, gente, nem quem gosta dele acreditou que realmente aquela cena ali foi verdadeira, ele fugindo na ambulância, e com máscara, dizendo que tava sem ar, então ele foi absolutamente patético. Esse laudo aí, forjado por um médico criminoso, que ele divulgou do Boulos, às vésperas das eleições, tentando falar que o Boulos usa cocaína, então ele foi bizarro, gente. Assim, eu não tô aqui defendendo o Boulos, não, tá? Eu acho que o Boulos deve fumar, cheirar e fazer esses troços todos que essa galera da esquerda costuma fazer. A grande questão é que aquele laudo não é verdadeiro, que veio de um médico que tem um histórico de crime já, e ele simplesmente saiu jogando isso pra milhões de pessoas na internet, sabe? Não, claro, não tem como ele ser ingênuo ao ponto de pensar que isso não teria consequências. Teria. Ele foi pro tudo ou nada. Teve consequências e consequências negativas. O Pablo Marçal ele cometeu muitos crimes eleitorais. O Pablo Marçal não só cometeu crimes eleitorais, o que dá pedra para jogarem nele, como ele atacou todo o sistema, todas as pessoas que estão dentro do sistema. E é óbvio que essas pessoas que estão dentro do sistema vão usar a força do sistema contra ele. Ainda mais porque elas vão se unir. Porque ele atacou todo mundo de uma forma muito desleal e maluca. Descoordenada, assim, ataque maluco. Não é um ataque tipo certeiro, não é um ataque certo. É um ataque maluco. Ataca aqui de um jeito pra lá e manda mensagem no WhatsApp, faz outro bagulho, rede social. Completa loucura. O esquema de vídeos do Pablo Marçal, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não quero que o vídeo fique longo, mas tem coisa errada ali sim. Quando a gente pensa em algumas regras eleitorais, eu posso fazer um vídeo explicando, se vocês quiserem, comenta aí. Mas é basicamente isso que eu quero que vocês entendam. O Pablo Marçal ele vai enfrentar aí muitos problemas. Eu vejo o Pablo Marçal inelegível para as próximas eleições. Apesar de ele ter ganhado força nacional, acho que ele não vai poder concorrer em 2026 ou em 2028 não, tá? Eu duvido muito. Podem me cobrar depois aí, mas eu acho que vai ser difícil dele concorrer. Vão querer pegar ele de tudo que é jeito e ele deu munição para poder pegarem ele. Isso aí vai ser uma parada complicada. Ainda mais porque ele não demonstrou tanta força política. Ah, mas ele ficou em terceiro com 20 e tantos por cento dos votos, e para um cara que veio da internet, que nunca tinha sido político, não é como se ele nunca tinha sido político, porque ele tentou ser candidato a presidente, ele apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições, ele tentou ser deputado federal e não conseguiu. Então, assim, ele já tinha uma trajetória na política, e a força dele não foi tão expressiva quanto o que ele prometeu. Ficou muito aquém do que ele prometeu. Não é uma força política suficiente para protegê-lo. Muito pelo contrário. Ele vai ser massacrado aí no período pós-eleições. Eu vejo um 2025 bem difícil para o Pablo Marçal. Ele foi com todas as forças numa estratégia ali de tudo ou nada que não funcionou. Vamos ver aí qual vai ser a narrativa dele nas próximas horas. Se do nada ele vai aparecer vendendo um curso, ou sei lá o que, inventando que parada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram dos resultados do primeiro turno? Não gostaram? E quem vocês vão votar no segundo turno? Me conta também, porque eu já estou fazendo essa pesquisa. Valeu? Mais uma vez, se curtiu o vídeo, deixa o like. Se tiver inscrito, se inscreve no canal. Por esse vídeo é só. Até a próxima.